Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula. Que bom estarmos juntinhos para um novo aprendizado. Vamos fechar nossos olhinhos, nossa boquinha, agradecer o Papai do Céu. Papai do Céu, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela saúde, obrigado pelos animais, as plantas, pela natureza, pelo mar, por tudo que o Senhor criou, que foi bom para nós. Muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, fica conosco. Amém. Crianças, hoje nós vamos estudar cidadania. Vocês vão pegar o livrinho de cidadania de vocês e vão abrir na página. Olha aqui o livrinho de cidadania. Certo? Ó, cidadania. Abrindo na página 23. Nós vamos ver aqui, crianças, o texto. O título é o seguinte: saber falar e saber ouvir. O que é isso? Para mim, saber falar e saber ouvir. É saber falar, é que a gente só pode falar na hora certa, esperar a vez, né? Não podemos ficar falando todo mundo ao mesmo tempo. Quando tiver muitas pessoas juntas, né? Muitas crianças, você e seus coleguinhas, só um fala e os outros ficam ouvindo. Isso é saber falar e saber ouvir. Nós temos que aprender a saber ouvir, mais ouvir que falar, né? Falar menos e ouvir mais. E aqui tem uma historinha. A professora chegou na sala de aula, estavam os alunos todos lá. E aí a tia disse: "Af, quanto barulho!" Isso foi o que disse a professora. Ela ficou chateada. Todos falando, muitos e ao mesmo tempo. Estava na hora da aula de ética e cidadania. Mas estava difícil de começar aquela aula. Por quê? Porque as crianças estavam todas falando ao mesmo tempo. E o silêncio deveria estar lá. As crianças deveriam estar tudo em silêncio. Então a professora esperou. Quando finalmente a turma fez silêncio, todos ficaram calados. Então ela começou a contar uma história. E ela começou a contar a seguinte história. Agora é a vez de vocês, ó, presta atenção. Na hora da lição é tudo quieto, é bem quietinho, ninguém não fala, só fica ouvindo. Atenção à história. Era uma vez um pastor de ovelha que achava a vida monótona. Por isso, inventava de tudo para se distrair. E a sua diversão favorita era fingir que estava em apuros. E ele sempre inventava. Aí um dia ele: um lobo, socorro, socorro, me ajudem. E costumava ficar gritando aos berros. Quando as pessoas do povoado chegavam, vinham para socorrê-lo, pensando que ele estava sendo atacado por um lobo, encontrava perfeitamente ótimo e rindo. Começava a rir das pessoas. Um dia, apareceu um lobo de verdade na fazenda. E desesperado, ele começou a gritar, como sempre fazia: um lobo, socorro, socorro. Dessa vez, ninguém veio socorrer. E o pastor teve que se esconder em cima de uma moita de espinhos, enquanto o lobo devorava todas as suas ovelhas. Vocês entenderam a historinha, crianças?
explicar. O pastor, este homem, ele tinha aquela mania sempre de inventar histórias, de mentir, de enganar, ou seja, de inventar coisas e depois ficar rindo, sabe? Das pessoas. Ele gostava de pegar peças nas pessoas, enganar. E uma dessas coisas ele inventava sempre que estava vindo um lobo, porque ele cuidava de ovelhas. Ele era um pastor e tinha aquelas ovelhinhas. E lobo gosta de devorar ovelhas, né? Vocês sabem. Então sempre ele fazia isso. Aí nunca era verdade, ele sempre enganava as pessoas mentindo. Quando foi um dia, o lobo apareceu de verdade e ele ficou em apuros, porque ninguém veio mais ajudá-lo. Por quê? Porque as pessoas pensavam que ele estava fingindo novamente, que não era verdade, era brincadeira dele. Então essa história, a moral dessa história é a seguinte, é que quando os mentirosos falam a verdade, ninguém acredita. Sabe, uma pessoa que gosta muito de mentir, que vive sempre mentindo, no dia que ela vai dizer uma coisa verdadeira, ninguém acredita mais, porque ela sempre vive mentindo, então ninguém vai mais acreditar, vai pensar que sempre é mentira. E aqui do outro lado, crianças, tem atividades. Vocês vão somente circular. Olha, muitas vezes estamos olhando para as pessoas, mas não estamos ouvindo o que elas nos dizem. Por exemplo, se estamos escutando um MP3, certamente não ouviremos bem quem falar conosco. E aqui você vai circular só a cena em que a criança não está ouvindo atentamente. Tem uma que está conversando, está ouvindo, e a outra não está ouvindo. Qual é? É uma que está com os fones no ouvido, né? Aí você vai circular essa criança que está com o fone no ouvido. Nessa página aqui, da 23, ó. Você vai fazer essa tarefinha aqui, só circular aqui desse lado. Depois da 23, aí você vai para a página 24. Na 24, vai apenas, de acordo com a questão anterior, né, das crianças que não estavam escutando, vai marcar um X no que pode acontecer com as crianças que não ouviram a explicação da professora. Aquelas crianças que a professora estava explicando a aula e elas estavam fazendo barulho, não estavam atentas, né, com atenção. O que vai acontecer? Explicar bem o assunto, tirar notas baixas, não vai aprender sobre o assunto e saber contar tudo que aprendeu em casa. É claro que as crianças que não prestam atenção às aulas, elas não vão tirar notas baixas e não vão aprender nada sobre o assunto, né? Aí vocês vão fazer um xizinho lá, nessas duas frases. E a última, existem lugares em que podemos falar muito alto, ou até mesmo gritar, mas há lugares em que devemos somente ouvir e fazer silêncio. Você vai circular os lugares em que devemos ouvir e não falar alto. Aí nós temos aqui umas figuras, vou mostrar. É só isso aqui que vocês vão fazer sobre isso. Nós temos o estádio, né, de futebol, temos o cinema, a igreja e um parque ecológico, uma praça. No estádio de futebol, pode fazer barulho? Sim, né? No cinema? Não. Na igreja? Não. E na praça? Sim, pode falar à vontade. Aí você vai fazer só essas duas tarefinhas, vocês vão circular, ok? Aí, pronto. Só os lugares em que devemos ouvir e não falar alto, nós só podemos ouvir, que vai ser a igreja e o cinema. Terminou, aí do lado tem um palhaço, vocês já viram? E tem um título falando palavras mágicas. Nós vamos passar para mais essa, porque é o complemento de saber ouvir e saber falar, que faz parte da boa educação. Você saber ouvir e saber falar. E agora nós vamos aprender mais
5 palavrinhas mágicas para completar. Vamos ouvir aqui a leitura. Quem gosta de mágica? Quem gosta? Perguntou a professora Kátia. Eu! Todo mundo levantou o dedo. Foi quando de repente chegou um mágico de cartola e tudo ele fez. E ele fez a gente sorrir, pois estava de máscara de palhaço. E não parecia um mágico. Depois descobrimos que o mágico era um aluno do 7º ano, Tiago. Saiu até um coelho da cartola. Quando as mágicas acabaram, sentamos-nos em um círculo e Tiago começou a contar uma história chamada Palavras Mágicas. Vamos passar para a página 25, que tem a história sobre as palavras mágicas. Vamos lá. Era uma vez uma menininha chamada Clarice. Ela era muito mimada. Tudo queria e os pais sempre davam. Clarice não tinha muitos amigos na escola, pois ela não os tratava bem. O aniversário de Clarice estava se aproximando. Ela distribuiu convites e todo mundo queria ir, porque sabia que a festa na casa dela era com muitos doces e brincadeiras. A festa aconteceu. Clarice estava muito feliz, mas ao mesmo tempo triste, pois sabia que os amigos estavam ali porque havia muita diversão e comida. E muitas comidas gostosas. Não era por causa dela. Na hora de dormir, ela começou a chorar. Será que Clarice estava sentindo falta do amor e da amizade de seus colegas? Nossa, menininha... Aí a mãe dela foi e disse, nossa, menininha dormiu chorando. E de repente, a Clarice começou a dormir, dormiu, e de repente, plim! Uma luz forte, uma luz bem forte, e uma fada apareceu. Olha só. E essa fada disse para Clarice, quem é você? Que linda! Clarice, ela respondeu a menina, você estava chorando. Eu sou a fada que cuida das crianças que choram. Eu não tenho amigos, disse Clarice. Oh, minha menina, todo mundo sabe que existem palavras mágicas que fazem amigos. É? Eu não sabia. Quais são? E aí a fadinha começou a dizer. A fadinha pegou o seu chapéu e foi falar. Sim, sim, salabim, pirim, pim, pim. E saiu a primeira mágica. Atenção! Olha só! E ela disse assim, primeira mágica, palavrinha mágica, bom dia. Aí se for de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Primeira mágica que a fadinha mostrou para Clarice. Novamente a fadinha. Sim, sim, salabim. Pirim, pim, pim. Mais uma mágica. Olha, palavrinha agora que ela tirou. Com licença. Com licença. Todas essas são as palavras mágicas, criança. Presta atenção.
E a fada começou. Sim, sim, salabim. Pirim, pim, pim. Mais uma mágica. Atenção. Oh. Nossa. Por favor. São 5 palavrinhas, são 5 mágicas. Presta atenção, já tem 3. E a fadinha continuou. Pegou o seu chapeuzinho e começou a fazer as mágicas. Sim, sim, salabim, pirim, pim, pim. Mais um. Desculpe. E a fadinha e a Clarice só olhando e ficou muito ansiosa, admirada, olhando aquelas mágicas, aquelas palavrinhas que estavam saindo do chapéu da fadinha. E novamente a fadinha. Sim, sim, salabim, pirim, pim, pim. E aí saiu a última palavrinha mágica do chapéu da fadinha. E essa era obrigado. E aí 5 palavrinhas saiu do chapéu da fadinha. E aí ela foi e disse: olha só, Clarice, as 5 palavrinhas. E a Clarice foi e disse: eu não uso essas palavras. E a fadinha disse para ela: então, Clarice, durma e pense nelas. E aí a Clarice continuou dormindo. No dia seguinte, quando a Clarice acordou, e aí a Clarice já foi descendo da cama para ver o pai, e a mãe já foi dizendo: sabe o que, criança, que a Clarice disse? Olha só, ela usou já a primeira palavrinha mágica. A Clarice disse assim para todos: bom dia! A Clarice disse isso. E imediatamente a Clarice foi e disse assim: com licença. Ela saiu do quarto e, chegando na cozinha, deu bom dia e disse: com licença. E aí a Clarice foi para a escola e disse: até mais tarde. Olá, minha gente. Parecia um papagaio que não parava mais de falar. Era só chegou na escola toda contente, falante. Ela não sabia se tinha sido um sonho ou não. Mas seja lá como for, as palavras funcionaram. Clarice também descobriu que tinha muitas palavras mágicas, além daquelas. Por exemplo, perguntar para alguém: quer ajuda? Faz as pessoas sorrirem. Então, não esqueçam, palavras podem ser mágicas, transformam as pessoas. Ok, crianças? Então, vocês viram, crianças, aqui 5 palavrinhas mágicas que a fadinha tirou, né, de dentro do seu chapéu, que foi, a tia vai novamente mostrar para vocês, fazer uma rápida revisão. Olha que legal, chega em algum canto, quando vocês forem chegando em algum lugar, se for pela manhã, bom dia, com aquele sorriso no rosto, bom dia, bem alegre, né? Porque nós temos motivo para ser felizes, porque nós acordamos, Deus nos deu essa oportunidade de acordarmos felizes. E aí, se você for entrar em algum local, você, né, não pode entrar de uma vez, você bate na porta, se a porta estiver fechada, ó. E aí, ó, diz isso aqui, ó: com licença. Depois você pedir alguma coisa para alguém, você for pedir, você não vai dizer: ei, me dá isso, me dá aquilo. Não, você não pode estar mandando assim. Você vai simplesmente pedir. Educadamente pedir, você vai dizer assim. Você vai agradecer, criança. Você vai dizer assim: por favor.
Aí você primeiro diz assim, por favor, pode me dar isso? Quando for pedir, né? Você não pode chegar pedindo, me dê aquilo, não. Por favor, me dê isso. Ou por favor, me arranja isso. E aí, depois, quando você fizer, a pessoa lhe entregar alguma coisa, ou lhe presentear, lhe der algo, que você ficar agradecido, gostar, e você tem que agradecer. Aí quando a pessoa sempre lhe dá algo, você vai dizer o quê? Olha, obrigado. Obrigado. Né? Se receber um presente, se a pessoa lhe dizer uma palavra bonita, olha como você está linda, aí você diz obrigado, né? Viu? E depois, quando você fizer algo para alguém, um coleguinha, né? Deixou o coleguinha chateado, a mamãe ou o papai ou o irmãozinho, qualquer pessoa que você disse alguma coisa, escapou e você disse alguma coisa sem querer, magoou, né? Aí você vai pedir, sabe o quê? Olha, ou então você vai andando e você pisa no pé de alguém ou empurra, né? Sem querer. Você tem que dizer imediatamente isso aqui, ó. Desculpe. Então, vocês viram aqui 5 palavrinhas mágicas, 5, né? Mais importantes que vocês devem ter no dia a dia de vocês. Tanto em casa, na escola e aonde vocês forem. Mas além dessas, como vocês viram aqui, que a fadinha falou, que ainda tem muitas outras palavras mágicas que ajudam as pessoas, né? Como você precisa de ajuda, são palavras assim, palavras que deixam as pessoas felizes. Então, crianças, que vocês possam usar essas palavrinhas no seu dia a dia, para ser uma criança educada. É muito lindo uma criança educada, sabia? Então, que vocês possam aprender, né, essa lição, com essa aula que a fadinha ensinou para vocês. Vocês vão pegar e agora fazer tarefinha para aprender mais sobre as palavrinhas na página 25 do livro de cidadania. Olha, vocês vão pintar os quadrinhos aqui abaixo, exatamente do que nós acabamos de estudar. Olha, aqui você vai pintar os quadrinhos abaixo que contém palavras mágicas que nós acabamos de ver, olha. Bom dia, por favor, com licença. Depois que você pintar, você vai passar para a página 26. Passa aqui a outra paginazinha, vamos lá. Fazer aqui também. Na página 26 tem um texto ainda falando das palavras mágicas. Vamos ouvir? Vamos ouvir aí. O título é Palavras Mágicas. Se você quer ser feliz e amizades conquistar, 4 palavrinhas mágicas vou agora revelar. Diga sempre a sorrir, para não ser mal educado. Com licença, desculpe-me, por favor e obrigado. Acredite no que eu digo, pois comigo funcionou. São palavras de uma fada. Foi mamãe que me ensinou. Olha só a fadinha ensinando as palavrinhas. E agora vocês vão escrever, vamos aí fazer a tarefinha. Vão escrever essas 4 palavrinhas mágicas aqui abaixo. Vão escrever com licença, desculpe-me, por favor e obrigado. Aí na terceira você vai escrever nos balãozinhos novamente as palavrinhas mágicas. Nos balãozinhos vão escrever aqui com licença, obrigado, quando recebe o presente, obrigado. Desculpe-me e bom dia. Vou escrever aqui nessa página, fazer só essa tarefinha novamente, revisando as palavrinhas mágicas. Ok? Do livro de cidadania. Então, vamos fazer somente cidadania, essas páginas que a tia falou,
né? 22, fazer a 23, 24, 25 e 26. Tem umas páginas que é só os textos que a tia já leu. E as tarefinhas para fazer é só na 24, 25 e 26. Tem a 22 também. Pronto, vocês vão fazer. Entendeu? Então, é da 22, ó, livro de cidadania, das páginas 22 a 26, sobre a educação, sobre as palavrinhas mágicas. E vocês também, antes de terminar, eu vou dar outra tarefinha para vocês ainda, além disso, hein, gente? Olha só. É português, vai ter ditado. Amanhã é dia de ditado. Amanhã não, segunda-feira, criança, que amanhã é sábado. Olha, segunda-feira vai ser ditado e eu quero que vocês estudem, né? Estas palavrinhas. Atenção, daquelas últimas que a tia explicou, da letra L, das duas consoantes juntas, né? Que a tia falou que tem da família do B, da família do C. Deixa eu explicar direitinho. Olha, são só essas palavrinhas aqui, 6 palavrinhas. Olha, do BL, CL, PL, GL, FL e TL. Vocês vão estudar bloco, clube, plano, globo, flauta, atleta. Atenção, aí copiar, né? A pessoa que está aí acompanhando, você, a mamãe ou alguém aí, um adulto. Copiar essas palavras no caderninho. Essas 6 palavrinhas, copiem. E vocês vão repetir, né, várias vezes, escrevendo, copiando, repetindo e juntando e lendo. Copiando e lendo para fazer o ditado, ok? Essas palavrinhas aqui. Pronto. Depois que vocês tiverem estudado, aí segunda-feira nós vamos fazer o ditado, viu, crianças? Que hoje é sexta-feira, né? É o último dia da semana. Amanhã é sábado. E depois, domingo, um final de semana ótimo. 2 dias para descansar, brincar, passear, se divertir a valer. Ok? E segunda-feira nós estaremos de volta novamente com nossas aulas. Divirtam, aproveitem, façam a tarefinha logo, estude para o ditado. Segunda-feira nós faremos nosso ditado, certo? Vocês tenham um ótimo final de semana. E nós vamos encerrar nossa aula fazendo uma magiquinha. Eu sou a fadinha. E a fadinha fazendo uma mágica para vocês aprenderem as palavrinhas mágicas. Bom dia, com licença, por favor, desculpe e obrigado.